Ok? Hoje a gente tem uma conversa sobre o Logunedé. Logunedé não é uma entidade diretamente da Umbanda, para quem não sabe. Logunedé foi colocado na Umbanda, mas ele é das religiões africanas. Para quem não sabe, a Umbanda nasceu no Brasil, né? A Umbanda nasceu aqui no Brasil. E quando a Umbanda nasceu aqui no Brasil, precisaram dividir as percepções do que era Umbanda e o que era Candomblé e nação de Cambinda que tinha na época através dos escravos aqui. Todas as religiões são maravilhosas, mas precisava fazer essa divisão, senão ia parecer que era tudo a mesma coisa, né? E aí as pessoas não iam buscar um entendimento do que era essa nova religião que estava chegando no Brasil, tá? Então, tem alguns orixás que são cultuados no Candomblé, que é lá dos ancestrais africanos. E normalmente a gente não tem eles na Umbanda. Na Umbanda pegou mais generalizado as 7 linhas, né? E algumas vertentes das 7 linhas. Logunedé não é diretamente da Umbanda, é diretamente lá do Candomblé. Mas eu achei bem importante a gente estudar Logunedé, porque orixás não são deuses. Todo mundo sabia disso ou não? Faz assim com a cabeça ou assim com a cabeça. É para saber a cabeça das pessoas. O professor não sabia, olha, eu e o professor não sabia, então. Já somos 2, professor. Orixás não são deuses. Orixás são forças da natureza que ajudaram na criação desse planeta que nós estamos aqui. Por isso que é tão forte essa ligação. Tá? A gente ainda quer nomear Deus de alguma forma. Então a gente chama de Deus, porque a igreja nos ensinou assim. Uns chamam de deusa, que é lá no xamanismo. Né? O pessoal do Sagrado Feminino também. Não é assim? O pessoal, cadê o Sagrado Feminino? Tem aí um monte de gente do Sagrado Feminino. Né? Chama de deusa, outros chamam de universo, outros chamam de vida, outros chamam de energia. Se nós fôssemos fazer aqui uma entrevista com cada um e perguntar como é que você chama e sente Deus? Cada um ia falar uma coisa, nós ia passar até sexta-feira que vem aqui, na outra sexta, né? Porque cada um ia falar uma coisa e cada um ia estar certo. Porque é o jeito que você sente. O formato que você sente Deus é o mais importante nesse momento, principalmente dessa história que nós estamos passando aqui nesse planeta. Como é que você sente Deus é o mais importante, ok? Mas orixás não são deuses exatamente, eles foram cultuados como deuses em alguns lugares, porque são forças extremamente divinas, elas vêm diretamente dessa força que a gente vai chamar de Deus hoje para a gente tentar nomear essa força. São extremamente divinas, são muito mais potentes do que qualquer coisa que a gente conhece nesse planeta. Então foram endeusados por muito tempo. E se você quiser chamar algum orixá de Deus, não vai ter problema, o orixá não vai se ofender com isso, né? Até porque o orixá não tem um ego. Ego é a personalidade que nós temos, tá? Orixá é uma potência. Essa potência se manifesta em tudo que é natural, tudo que é natureza. E a gente caiu ultimamente a gente caiu numa armadilha, né? A natureza é as plantas, são as plantas, natureza são os animais, natureza é o mar, natureza é o rio. O que mais que é natureza? Um monte de coisinhas que a gente vê por aí, né? E a gente esquece que a gente é natureza também. Então essas potências estão atuando na gente também, de alguma forma. Por isso que muitas pessoas trouxeram, quem é mãe de cabeça, quem é pai de cabeça, falando do orixá, né? Chamam de pai e mãe porque ainda viam esse posicionamento de endeusar. Mas são potências que estão lhe regendo aqui nesse planeta. Sim, você pode falar que é filha de Inhansã, por exemplo, ou filho de Inhansã. Isso não vai ofender e não vai retirar a sua ligação com esse orixá. Né? Mas é uma ligação, esse orixá é regente da sua cabeça nessa encarnação. Expliquei direito esse negócio? Regente da sua cabeça nessa encarnação. Essa potência está lhe regendo ali. Mas todas as potências, todos os orixás nos participam durante a nossa vida. Entendido? Então, de repente, na outra encarnação até vem Inhansã de novo. Mas de repente vem Iemanjá, de repente vem Xangô, conforme o que você precisa aprender. Então, se você sente afinidade com alguma entidade, com alguma entidade que chega aqui, aqui ou em outros lugares, mas como é que chega Pai Ogum no mundo?
Pai Ogum não chega no mundo? É o orixá que está chegando? Não, é o espírito que trabalha naquela força. Expliquei? Sim. O espírito trabalha naquela força de Ogum. Então pode chamar de Pai Ogum, mas não é o orixá. É um espírito que trabalha nessa força e tem as capacidades para atuar dentro de Ogum. Da força de Ogum, de Oxóssi, de Oxum e de todos os orixás. Explicado isso, a gente vai para as duas forças que geraram essa terceira força que nós vamos conversar hoje. Lá na África, deixa eu falar para a internet aqui, porque senão vai um monte de gente dar-lhe pau. E tem gente que está sentada aí que sabe mais do que eu em relação à África, e está tudo certo. Mas eu que sou palestrante, se ralaram, é eu que vou falar, né? Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que qualquer coisa que eu traga aqui não vai preencher tudo que é desses orixás. Porque o orixá é tão potente, é tão maior, que assim como a gente não consegue explicar Deus, ninguém explica Deus, né? A gente até tenta. A gente tem muitas explicações sobre orixás, mas cada um tem de um jeito, cada um percebeu de um jeito e cada um entendeu as suas histórias. E o povo Yorubá, muito maravilhoso, lá da África, nos ensinou o seguinte, que Logunedé é filho de Oxum com Oxóssi. Filho, a gente fala filho, aí parece que é nascimento, porque a gente está acostumado com o quê? Homem e mulher, nasce um bebê. Ainda tem um bebê lá no fundo, inclusive. Né? Mas quando diz filho, é uma potência se uniu a outra potência e gerou uma terceira potência nessa força orixá. Se alguém não estiver entendendo o que eu estou falando, levanta a mão, tá? Vamos lá. Me ajuda. O que está fedendo aqui alguma coisa? Ali. É de vela. Então, Oxum é a força que vem nos ensinar o amor próprio. Essa mãe, né, que chamam de mãe exatamente porque ela trabalha o materno junto com outras mães, outras forças mães, outros orixás que trabalham o feminino. Oxum é uma das forças que trabalha o feminino, que vem nos ensinar o amor próprio. Quem é que já viu alguma fotinha de Oxum? O pessoal na internet tem foto de Oxum, só pouca gente viu a foto de Oxum. Não tem ela segurando um espelho às vezes? Já viram? Tem muita gente que fala assim, porque ela é muito vaidosa. Não é isso. Um espelho é você se olhe, se ame, se perceba. O espelho está dizendo para a gente olhar para nós mesmos. Para a gente começar a perceber as nossas qualidades. Ela não vem falar dos nossos defeitos. Ela não vem trazer movimentos para que a gente ache os nossos defeitos. Mas quando a gente está procurando a nossa própria qualidade, você conhece as suas qualidades, você que está aí sentado? Eu conheço algumas minhas. Se você conhece alguma qualidade sua, você já assumiu essa qualidade ou você tenta aquela humildade? Eu já fui humilde assim. Sabe aquela falsa humildade? Quem é que tem aí? Eu já tive essa. Uma vez me disseram lá no Centro Espírita, abrindo parênteses, uma vez me disseram lá no Centro Espírita, quando eu comecei a palestrar em 2001, me falaram assim, tu palestra bem, né? E sabe o que eu fiz? Te contar. Eu fiz, não sou eu, são os nossos mentores, minha irmã. Eu fugindo da minha própria potência. É claro que os mentores têm muita potência e eles aumentam a nossa potência, aumentam a minha potência. Mas se você ficar negando o tempo todo a sua potência, vai demorar para essa potência lhe auxiliar no seu caminho. E Oxum fala disso. A força de Oxum diga, olhe para suas qualidades. E eu estou convidando cada um que está aí agora a assumir suas qualidades. E não adianta você levantar a mão, Lu, eu não tenho qualidade nenhuma. Tu tem qualidade, tu não me vem. Né? Tu tem qualidade. Tem coisas aí. Só que a qualidade, só para a gente se situar dentro de Oxum, a gente está dentro de Oxum agora. Estamos dentro da mamãe, né? Para a gente se situar dentro de Oxum, as qualidades são tudo aquilo que nós usamos para nós em primeiro lugar. Se tem alguma coisa que você chama de qualidade, mas você só faz para os outros, não é qualidade, está lhe prejudicando. Qualquer coisa que esteja lhe prejudicando não é qualidade. Entendido? Eu sou muito boa para as pessoas. Já ouviram essa? Sou uma pessoa muito boa para as pessoas e para ti tu é boa? Não. Não é qualidade mais. Pode ser uma qualidade para os outros. Mas Oxum vem dizendo para você olhar para quem? Para você, para si. Olhar para cá. Então, qualquer coisa que você identificou como qualidade aí,
precisa perceber se você faz para você isso primeiro. É muito maravilhoso ser bom para os outros, é muito maravilhoso ajudar os outros. Nós estamos aqui hoje para ser instrumentos para ajudar a nós mesmos e as pessoas que estão aí. Não é isso? Você ajuda muitas pessoas lá na vida lá fora, que eu sei. Mas, se não ajudar você, aí nós temos uma dificuldade. Aí está o primeiro ponto, que muitas vezes a gente não consegue fazer nascer uma terceira potência dentro da prosperidade. O Logun Edé, que é o Senhor da prosperidade, já vamos falar dele. Então, a partir de hoje, comece a perceber, se eu me amo, não é me amar de eu me arrumar, se arrumar também, tanto que tem um monte de gente bem arrumada aí hoje, né? Não é esse só me amo externo, é o me amo, o que eu faço com as situações que estão aqui dentro. O que eu faço com as situações que muitas vezes estão me machucando e eu estou mantendo dentro de mim, isso aí é falta de amor próprio. Está machucando e você não está lutando para tirar. Está machucando e você não está perdoando. Oxum vem mexendo nisso tudo. Então, às vezes, parece que Oxum está mexendo nos nossos defeitos, mas não é. É aquela água que entra em emoção, porque essa água de Oxum é emoção, é aquela emoção que entra em nós e faz tudo o que não é emoção, o que não é qualidade, o que não é bom para nós, tudo transbordar. Já viram que tem gente que às vezes está transbordando? Já transbordaram? Qualquer coisa faz a gente chorar? Qualquer coisa, o passarinho voa, tal coisa, a gente está transbordando, significa Oxum, essa força, esse orixá, essa potência feminina, botando para fora muitas coisas. Se você está chorando demais, chorar é maravilhoso, ela está ali limpando, tá? E Oxum é uma das forças que consegue materializar o ectoplasma. Já ouviram falar de ectoplasma? Que é a energia que liga o nosso espírito ao nosso corpo físico. O choro de Oxum, tem gente que até acha que Oxum chega chorando. Oxum não chega chorando, ela só vem botando ectoplasma para fora. Tá? Vem botando ectoplasma para fora. Às vezes o choro de Oxum, aqui a lágrima fica diferente das lágrimas normais. Alguém já percebeu isso ou não? Estou botando a música de Oxum e estou rezando para Oxum e estou sentindo Oxum e começo a chorar. Aquela lágrima não é a mesma do choro de qualquer outra coisa que eu estou vivendo no meu dia. Ela tem até um pozinho branco depois quando seca. Maravilhosa. Já viu, Nath? Tentem uma hora dessa. Mas depois nós vamos botar lá no site as meditações de Oxum, de Oxóssi e de Logun Edé. Tá bom? Tá todo mundo entrando no site ou eu tô aqui de bobo? paibenedito.com.br. Lá tem os vídeos das palestras, tem de tudo lá. E essa mamãe vem mexendo nas nossas emoções profundamente. Emoção não significa choro. Mas choro significa que a emoção está transbordando porque tem alguma coisa que não está sendo vista. Expliquei? Essa frase foi explicativa? Algumas emoções que não estão sendo vistas, alguns sentimentos que foram guardados demais lá dentro. E cada um de nós tem alguma coisa guardada. Nós precisamos trabalhar aos poucos para organizar e equilibrar essas emoções, o que já foi nos ensinado por muitos mestres, inclusive Jesus, né? Perdoar. Alguém sabe perdoar aí? Perdoar não significa que você está assinando embaixo a merda que o outro fez. Não é para falar palavrão aqui na palestra. Perdoar não significa você assinar embaixo o erro do outro contra você, se você se sentiu injustiçado ou injustiçado. Perdoar significa eu entendo o que você errou, eu entendo que eu também errei quando deixei você participar disso. E perdoar principalmente significa eu solto isso de mim, essa situação, esse movimento eu tenho que soltar de mim. Se você perdoou alguém, mas manteve o sofrimento dentro de você, você não perdoou. Você só deixou a pessoa seguir a vida. Mas você não deixou ela seguir aqui dentro. A pessoa seguiu e você não seguiu aqui dentro. Sabe aquelas pessoas quando a gente fala de alguém que a gente já teve uma rusga, uma dificuldade, e a primeira coisa que vem é a lembrança daquilo que ela fez? Já passaram por isso ou só eu? Só eu passei. Primeira coisa, filha da puta me fez aquele troço. Significa que não está perdoado, você não conseguiu soltar de dentro de você. Perdoar não é acolher tudo do outro, perdoar às vezes é se afastar, às vezes é deixar o outro em frente.
Perdoar é soltar. Repete aí na sua cabeça. Perdoar é soltar. Solte. Entendido? Porque senão a gente entra naquele perdão dos bonzinhos. Lembra da não qualidade que eu falei agora há pouco? Ah, é porque eu perdoo todo mundo e vai engolindo. Eu perdoo todo mundo e engole. Eu perdoo todo mundo, porque eu sou um anjo. O Lu é um anjo que perdoa todo mundo. E vai engolindo, e vai engolindo, e vai engolindo. Chega um certo momento em que esse engolir todo só vai lhe machucar, porque aí você vai se proteger de tudo e todos. Vai se proteger até das pessoas corretas que chegarem na sua vida. Pelas machucaduras, pelas dores, pelas mágoas que eu carrego dentro de mim, muitas vezes eu não deixo pessoas boas chegarem perto. Porque uma vez me fizeram tal coisa lá atrás, porque o fulano me fez não sei o quê, porque a fulana me fez não sei o quê, então eu não deixo mais ninguém chegar perto de mim. E Oxum vem mexer nisso tudo. Oxum vem dizer, abra as suas emoções e perceba as pessoas como elas são. Porque dentro das suas proteções, você não vai conhecer ninguém como ele é, ou como ela é. É um risco se abrir? É um risco se abrir, mas é que nem Oxum. Oxum não é um rio que está tranquilo às vezes? E o rio às vezes não vai pegando uma correntezinha? E não tem uns rios que vai piorando? E não tem os rios que viram umas cachoeiras? Isso é Oxum, por isso que esse é o sítio vibracional dela. Se você estudar as águas doces, na água doce tem ensinamento. Observar essa potência tem ensinamento. Às vezes está calmo, ou seja, meus sentimentos estão ali tranquilos, mas se está tranquilo tem coisa indo lá para o fundo, não tem? Cai uma folha, apodrece e vai afundando, não tem? Morre um passarinho, cai na água, vai afundando. Não é assim? Às vezes não tem que mexer? Tem que mexer, e aí a água começa a se movimentar. E é Oxum se movimentando para tentar lhe ajudar. Então, às vezes, quando as emoções estão muito aceleradas, quando as emoções estão vindo à tona, pode ser Oxum sim ali em forma de cachoeira. Jogando tudo para fora, para que você resolva as coisas de uma vez. Entendido? Eu estou falando muito do perdão, porque se a gente não tiver perdão e não aliviar aqui dentro, a gente não consegue gerar uma parte de Logunedé nessa potência. Já vou explicar. A outra potência, em união com Oxum, é Oxóssi. Oxum vem falar dos sentimentos, das emoções. Oxóssi vem falar do raciocínio. Oxóssi nos ensina a caçar. É o senhor da estratégia. É o senhor que não atira para tudo que é lado. É a potência que diz, não fique atirando para tudo que é lado para resolver a sua vida. Você quer ter fartura na vida? Para. Puxa e segura. Eu estou com arco e flecha aqui para quem não percebeu. Arco e flecha invisível que eu acabei de inventar. Para, puxa e segura. Não é para e atira para tudo que é lado. Né? A pessoa quando está meio ferrada de financeiro, alguém já teve ferrado de financeiro ou só eu? Um monte de gente. Já teve, amor? Já teve? Nossa, eu também. A gente parece ser humano tudo. Né? Quando a gente está ferrado no financeiro, a gente não quer tirar para tudo que é lado. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que não sei o que. Ou a gente se recolhe e dá ponto de não vou fazer nada. Nem apontar a flecha. O Oxóssi vem dizer ação. Ação não é em excesso, ação é raciocinada. O Oxóssi é o senhor da fartura, o senhor do autoconhecimento. Ele diz, puxe, aponta. Passou a caça lá e essa caça não vai pegar se eu jogar daqui a flecha. Aponta para o outro lado. Vamos ver se agora vai aparecer a caça que nós precisamos. Não, ainda não é. Paciência. É o senhor da observação, da paciência, do autoconhecimento. Se conheça para você ver quando você quer atirar a flecha ou quando quer botar os seus projetos em prática pela ansiedade e não pela certeza de que aquilo ali é o caminho. Certeza, puxou a flecha, apareceu lá, soltou e pegou. Então a observação está em Oxóssi. O autoconhecimento, você tem que se conhecer muito dentro de Oxóssi. O raciocínio, raciocinar para ver as situações, não é saindo bloqueando. Eu vi um vídeo na internet, então eu vou pegar todo o meu dinheiro e botar aqui nesse investimento. O que houve? Você parou, analisou, observou, saiu atirando para tudo que é lado? Quantas vezes você já atirou para tudo que é lado? Hein?
Você e eu. Eu já atirei para tudo. Eu sou um atirador. Hoje em dia eu estou atirando menos. Mas já teve época que eu estava atirando para tudo que é lado porque eu queria resolver a vida. E não é assim que se resolve a vida, diz Oxóssi. Observa onde é que está o erro. Observa se a flecha está reta. Observa se você não está perdendo força nesse puxar da flecha. Observa se você está firme. Observa onde você quer atirar e se serve atirar ali naquele lugar. Não tenha medo de desistir de algo. Oxóssi fala isso. Não tenha medo de, putz, não era aqui, vou apontar para cá. Se você tiver medo porque você ficou aqui, é aqui que tem que ser, mesmo que não vá pegar, mas eu quero atirar, é aqui. Aí é Oxóssi nos mostrando o nosso ego, nossos apegos. Sabe os nossos apegos que ferram com os nossos negócios? Já viram isso? Oxóssi também é o Senhor da saúde. Quanto mais autoconhecimento, mais saúde nós temos. Ele trabalha com as matas, com a natureza daquilo que nasce da terra. Estou explicando direito esse negócio? E Oxóssi vem convidando você a observar. A sua saúde não está tão boa? Que ações você teve para chegar nesse ponto? E que ações você pode ter para sair desse ponto? Porque não é o comprimido. O comprimido vai auxiliar nosso corpo físico. Mas o nosso campo psicossomático é pela observação e o autoconhecimento. Eu já sei, uma coisa bem básica, eu já sei que eu não posso sair no frio, aqui do quentinho, lá para o frio direto, porque vai dar coisa na garganta. Já não sei? Se eu fizer? Ou seja, autoconhecimento. Isso não é uma coisa básica, né? Quanto mais você busca o autoconhecimento em outros setores que adoecem, a gente entra ali. Não só a dor do corpo físico, não só as doenças físicas, mas também quantas vezes a gente está saindo de uma depressão e entra de volta. Ai, como assim? Por que será que eu entrei de volta? Por que entrou de volta, meu anjo? O que tu estava fazendo para mudar isso? O que tu estava fazendo para organizar isso dentro de você? Ah, não, eu estava indo no terapeuta, eu estava tomando os remédios que mandaram, eu estava fazendo tudo certinho e de repente deu essa caída. Não. Observa, tem alguma coisa aí, tem algum gatilho. E aí que está o ponto. Os gatilhos da vida, se a gente fica repetindo ciclos, as depressões vão e vêm, ou às vezes elas nem vão, elas só ficam vindo. Vai acumulando depressão, vai acumulando ansiedade, vai acumulando pânico. E o Oxóssi vem trazer a saúde a partir do momento que ele diz, observa os ciclos da vida. Observa o que você está fazendo sempre que está repetindo esse acontecer, esse adoecer. Alguma coisa precisa ser mudada. Assim como tem que mudar daqui para cá, a gente tem que mudar dentro de nós. Quer começar a organizar as doenças psíquicas, emocionais e físicas? Comece a ver o que você está fazendo. Exemplo. Adianta eu falar que os meus joelhos estão doendo se eu não baixo peso? Não adianta. Porque aí eu vou tomar remédio para o joelho, de repente aí para de doer. Aí depois o joelho sobrecarrega de novo. Isso eu estou falando de físico. Adianta eu reclamar do rim que está sempre dando problema se eu não tomo água quase? Percebe? O autoconhecimento não é aquela coisa eu tenho que entender de toda a psicossomática da psicologia e da terapia do sentido e tudo. Não. Precisa entender as coisas básicas que a gente já sabe. Só que às vezes a gente não faz. Compreendido? Não, eu não vou falar isso aqui. Adianta se conectar com pessoas que não estão disponíveis? Não adianta, e você já sabe, mas quantas vezes já se conectou? Uma flechada que eu dei agora, eu não vou nem olhar para não dizer que eu sei onde foi. Entendido? É um exemplo. Então, qualquer outra coisa que você perceber aí, Oxóssi está atuando nesse momento. Hoje é dia do povo da mata. Qualquer coisa que você perceber aí que você está repetindo, começa a cortar esse ciclo. Bem devagarinho, porque um ciclo é um hábito, né? E quando um ciclo é um hábito, é meio difícil cortar de uma hora para outra, só porque você foi numa palestra com o Luciano. Mas cortar um pedacinho, hoje eu vou menos, né? Hoje eu vou menos.
Amanhã eu vou menos um pouquinho. Amanhã eu vou menos um pouquinho. E aos poucos a gente vai mudando a vida. Aumento a água no outro dia. Percebem? Começa a mexer o corpo. Começa a fazer as coisas que vão nos fazer bem. Mas para nos fazer bem, a gente tem que casar com Oxum. Voltamos no Oxum, sabe por quê? Porque o Oxóssi está nos dando essa dica racional sobre as doenças de toda ordem. E a gente só vai conseguir fazer alguma coisa por nós mesmos se a gente voltar para o Oxum. Aí começa o casamento que eu falei. Esse é o casamento. O Oxum fala de quê que nós falamos lá no início? Das qualidades do amor próprio. Amor próprio que tu falou. Se você não tem amor próprio, vai ser difícil você ganhar da doença. Vai ser difícil você mudar ciclos. Se o amor próprio não está sendo colocado na frente de tudo. Pergunte a partir de hoje. Nós temos que fazer nascer Logun Edé, então me acompanhe nessa palestra. Nós estamos só em Oxum e Oxóssi, eles começaram a beijar só agora. Só beijo foi. Um beijo maravilhoso, mas ainda não, né? Sabe como é que é? Então, precisamos começar a pegar e entender o amor próprio. Então, Oxóssi entra com o racional de eu preciso trabalhar meu amor próprio, e Oxum entra com a emoção de botar esse amor próprio à prova. Então, qualquer situação que ocorra a partir de hoje com você, se você quer fazer nascer uma terceira força para a sua prosperidade, por gentileza, comece a direcionar a cabeça e perguntar para você mesmo, essa situação eu estou tendo amor próprio? É o racional de Oxóssi perguntando, e a busca para ver se a emoção está condizente. Expliquei? Eu estou tendo amor próprio nessa situação? Pergunta antes de fazer a merda. Às vezes depois que já fez, a pergunta também vai saber, né? Eu fiz isso, será que eu tive amor próprio, Pai do céu? E eu estou falando aqui, tem um monte de gente já percebendo aonde não teve amor próprio. Então, quando as situações chegarem, observa as situações, pergunta, aponta a flecha. Eu vou fazer isso, eu vou atirar essa flecha. Se eu atirar essa flecha, vai ser com amor próprio? Ou é por ansiedade, ou por querer resolver tudo, ou porque ele tem que ser meu, ou porque não sei o quê? Para tudo, solta arco e flecha aqui, analisa com Oxóssi. Começar a analisar, quando você começa diariamente a fazer essa análise do amor próprio, o amor próprio começa a sentir o quê? Atenção. Olha, ele está me dando atenção, ela está me dando atenção aqui dentro, né? O Luciano está dando atenção para ele mesmo quando ele está percebendo e perguntando as coisas para se autovalorizar. Aí tem uma emoção que começa a brotar. E já está brotando em alguns agora, enquanto você está pensando. Começa a brotar uma emoção diferente. Nossa, tem que ser diário, tá? Tem que ser um hábito. Até você perceber todas as situações em que não tem amor próprio. Tá acontecendo isso aqui, ó. Oxóssi, Oxum. Tá acontecendo isso aqui, ó. Nessa potência orixá. Orixá significa Senhor da Luz. Luz significa lucidez. Então a gente está trazendo lucidez nisso. Começa a acontecer isso aqui. Quando acontece totalmente, a prosperidade se faz ali. E a prosperidade se faz é a outra força que nasce, outra força orixá chamada Logun Edé. Filho de Oxum com Oxóssi. Ou seja, a prosperidade se faz a partir do momento que você busca o autoconhecimento e o amor próprio. E quando eles começam a acontecer, a prosperidade vai acontecendo. E quando eu estou falando de prosperidade, não é só o dinheiro em si. Dinheiro é só uma consequência. Quando a gente é próspero, o dinheiro nos serve, e não a gente serve o dinheiro. Quando a gente está trabalhando o tempo todo para conseguir comer, a gente está servindo o dinheiro. Perceberam ou não? Então a gente precisa o quê? Então a gente precisa o quê? Começar o amor próprio e começar a observar as coisas antes de sair fazendo. Para que aconteça esse natural. Lembraram que no início da palestra eu falei que nós, seres humanos, também somos natureza?
no nosso natural a gente não tem falta. No nosso natural a gente não tem problemas, exatamente. Os problemas acontecem, mas o problema não fica importado para dentro. Eu me importo com tal coisa, eu importei, não é a palavra? Eu não coloquei para dentro de mim? Me importei. Os problemas acontecem, porque a vida é com problemas exatamente para a gente crescer, mas quando a gente importa o problema, parece que ele vira o centro do nosso universo. Você tem filhos maravilhosos, você tem pais maravilhosos, uns até fizeram cara, nem tanto, né? Você tem amigos maravilhosos, você tem situações na sua vida muito maravilhosas, você tem potências que de repente não olhou, vocês têm tudo isso, eu e você. Mas a gente pega o problema e bota no centro. Aí parece que tudo isso que eu falei não serve para mais nada, porque o problema é o problema. O problema é que manda. Eu estou servindo o problema agora. Nesse momento que eu começo a servir o problema, Logunedé não se faz. Logunedé, estudando os Yorubás lá, o candomblé, Logunedé eles transformam em uma forma personificada, como se fosse um ser, um ser humano. Logunedé é revoltadíssimo. Logunedé é revoltado. Que recado é esse dessa revolta? A nossa prosperidade tem que ser revoltada. Eu não tenho que ficar pegando o problema como ele sendo certo. Eu não tenho que pegar as coisas como é só isso. Eu não posso dobrar os meus joelhos para coisas erradas. Logunedé traz essa revolta. O que é coisa errada, Luciano? É tudo aquilo que a gente faz que não produz nada de bom para nós e nem para os outros. Isso é coisa errada. Tirando a moral e bons costumes, o errado é quando você faz alguma coisa que não produz nada de bom. Expliquei isso? Então Logunedé não dobra o joelho para isso. É revoltadíssimo e é dificílimo a gente manter esse orixá, essa potência por perto. Por isso que eu digo que não são oferendas que vão resolver a coisa. É você se transformar. Você quer fazer oferenda, quem faz em alguma casa, e quem está me vendo aqui na internet, não tem problema, se o seu coração se sente bem com isso. Mas não adianta só o seu coração se sentir bem como uma oferenda esperando alguma coisa em troca. Se você esperar alguma coisa em troca de Logunedé, meu anjo, porque Logunedé não quer trocar nada com você. Logunedé quer participar, quer estar perto, essa força, essa potência, quer estar perto de quem é decidido, de quem observa a si mesmo, de quem tem autoconhecimento e de quem está buscando aprender a se amar. Então não vai dar para a gente só fazer uma bandejinha de não sei o que e achar que o Logunedé vai trazer a prosperidade. Entendido? Você pode acender uma vela para Logunedé, você pode fazer só uma oração para Logunedé, você pode só meditar na força de Logunedé. Se você buscar transformação, acontece um monte de coisa. Você pode fazer uma oferenda enorme, se você está buscando transformação, acontece um monte de coisa. Mas você pode fazer tudo isso e não dá em nada. Porque essa força não se dobra. Nenhuma força se dobra, mas essa é revoltada. O problema de lidar com força revoltada, que está pedindo que a gente se transforme, que está pedindo que a gente tenha autoconhecimento, que está pedindo que a gente tenha autoamor, é que a força revoltada, ela simplesmente nos dá um bico. Um chute, sabe? Bico. Dá um chute na gente. Não é um ser orixá chutando a gente. Quando eu digo dar um chute na gente, e vão fazer um corte na internet e vão dizer que eu estava falando isso. Quer ver? Quem quer apostar comigo? Ela mesma vai cortar esse negócio. Essa potência quer sentir o que você está sentindo. Essa potência participa dos seus sentimentos, participa do seu raciocínio, participa do seu querer mais. Essa potência lhe joga longe e lhe tira toda a prosperidade se você estiver só agradando os outros e não agradando você. Se você estiver atirando para todo lado, feito uma desesperada, um desesperado. E isso nos traz muita coisa sobre, muitas vezes a pessoa trabalha e está ferrada. Já viram gente assim ou só eu? Não é a quantidade de trabalho. Tem gente querendo que me dá ataque cardíaco aqui. Passando perto das coisas aqui. Não é a quantidade de trabalho que vai trazer a prosperidade.
É como você atira a flecha depois que observou, depois que conduziu. Ah, Lu, mas eu já estou no emprego que eu sou assim. Lá no seu emprego você pode ser melhor, meu anjo. Pode ter certeza disso. Você pode ser melhor. Logum Nedé detesta um tipo de pessoa. Quer que eu fale desse tipo de pessoa? Se alguém estiver aqui, eu não estou. Não é pessoal. Só mude e não precisa nem me falar. Tá? Logum Nedé detesta aquele tipo de pessoa que diz assim, ó, quando está no emprego. Eu já fiz a minha parte. Que não dá mais. Que não faz a mais. Que não brilha dentro do emprego. Logum Nedé não está com essa gente que só quer fazer... eu sou das 8 às 18, eu não quero mais nem saber. Eu não estou dizendo que você tem que virar escravo e passar das 18. Mas o posicionamento... Sabe o que é o posicionamento? O posicionamento passou 5 minutos e aquela mesquinhez vem. Aí passou 5 minutos do meu horário... Desculpa se tem gente assim aí. Mas as grandes pessoas que se destacaram até hoje e que foram abraçadas pela potência da prosperidade e de Logum Nedé são aquelas pessoas que deram mais do que prometeram. Ok? Aquelas que deram mais do que prometeram. Aquelas que se destacaram pelo fazer, pelo acontecer, pelo brilho de estar fazendo. Porque na hora que você... Alguém já teve desempregado aqui ou só eu? Ninguém, só eu. Eu e o Igor lá. Na hora que você estava desempregado, que quase sem as latinhas vazias. Já tiveram latinha vazia? Sim. Latinha esvaziando. Aí você diz, eu pego qualquer coisa. Pego qualquer coisa. Aí apareceu uma alma santa lá que está tentando prosperar, está tentando fazer a empresa acontecer. E é uma alma santa não significa que seja perfeita, significa que todo chefe tem seus defeitos e todo funcionário também tem. Né? Mas apareceu uma alma santa e disse, eu te dou um emprego, Luciano. Eu faço qualquer coisa. 3 meses depois o Luciano o meu horário. É isso aí. Ó. Bah, eu não fui pago para levantar lata. Eu não fui pago para carregar as coisas para cá. Eu não fui pago para fazer isso, não sei o quê. Aí começa a achar um monte de coisa. Aí a gente vai vendo por que o Logum Nedé se afasta. Perceberam? Então, o nosso Brasil é das cores desse pessoal que nós estamos comentando hoje. Oxóssi verde, Oxum amarelo, Logum Nedé verde e amarelo. O nosso Brasil é muito próspero, só que está cheio de gente que só faz o básico. E aí, fazendo o básico, deixa um monte de gente roubar. E eu não estou falando de lado político aqui. Não me levante a bandeira vermelha ou a outra bandeira, que sei lá que cor que é. Levante dentro de você o entendimento de que nós precisamos mudar dentro de nós para que os governantes mudem. Qualquer um desses governantes que a gente vê de direita e esquerda estão errados. Você pode levantar um revólver aí e me dar um tiro, mas eles estão errados. E eu morto, se você me dá um tiro. Mas eu tenho uma advogada lá, né, Vicky? Agora ficar com medo, Vicky. Agora bloquearam aqui. Você pode falar o que quiser. Os governantes lá em cima são frutos do nosso voto, do nosso posicionamento. Ganhou esse ladinho. Esse ladinho está todo corrompido também. Ganhou esse outro lado, também está todo corrompido. Se a gente não mudar o formato de pensar, o formato dentro de nós, se ao invés de discutir política com o nosso vizinho, a gente falar, vizinho, de repente vamos ser melhor um para o outro. Né? Eu tenho um vizinho maravilhoso lá em Cachoeirinha, que esses dias o Logan, que é o meu cachorro, pastor alemão lindo, eu mando foto para vocês na hora dessa. O Logan começou a latir. O que é, Logan, que tu tá incomodando? Fui lá ver, o meu vizinho estava varrendo a frente do meu pátio. Primeiro que me deu vergonha. Mas depois me deu um amor imenso. Porque eu também já cuidei ele algumas coisas lá que deu, a mangueira dele ficou para fora, eu botei para dentro do pátio. Né? Então, isso aí, a gente conversar com os vizinhos, vamos se ajudar aqui nessa rua. Se todo mundo pegar esse jeito em tudo que é rua, a gente vai se ajudando. A gente vai criando união, que é o que essa separação está fazendo o mal ganhar. E Logum Nedé não está nessa separação. Logum Nedé não está em separação nenhuma. Ele está onde? União de autoconhecimento e amor. Autoconhecimento e amor. Então, larga a política e muda aqui. Muda aqui dentro. Ajuda
o colega do lado, ajuda o seu chefe. Se você é chefe, ajude os seus funcionários. Logunedé se fará. Logunedé está, inclusive, principalmente quando a gente é honesto quando não está sendo visto. Eu faço, depois que eu aprendi isso, faz uns anos que eu aprendi isso, e alguém me dá um troco errado, nossa, eu fico louco e vou lá, pega esses 10 centavos, pega os 10 centavos aqui. Né? Porque o Logunedé se afasta de quem não é honesto. Se você perceber, é claro que às vezes a gente pegou um troco com algumas coisas, foi perceber só em casa, aí depois largo lá, eu faço isso. Mas, se você tem o jeitinho, sabe, de querer ganhar de todo mundo, de querer ferrar o colega, de querer, o serviço da pessoa é 100 e você fica pedindo 90, porque você quer ganhar aqueles 10 em cima da pessoa, é pobreza, Logunedé não está ali. A pessoa rica não é a que tem um monte de dinheiro. A pessoa rica é que tem facilidade da vida e já estão me olhando dizendo, ó, o horário, Luciano. Quando eu ia falar de pessoa rica, os pobres me olhando. Elas são bem ricas, eu estou brincando. Então, meus amores, hoje, quando nós nos posicionarmos ali para receber o passe, já vai rezando aí, não fica batendo papo, já vai rezando aí com você, não fica olhando celular, já vai rezando aí com você de, putz, que eu possa aprender a me conectar com essa união de Oxóssi com Oxum. Combinado? Gostaram? Eu também gostei. Tenham uma boa sessão, vamos tentar manter essa busca de união. Obrigado. Beijos.